Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. O também número 1 da política caruaruense, né? Para não dizer que Mário é 1 e o professor é 2 ou vice-versa. Então os dois são 1. É verdade. Né, professor? Sem dúvida. Justo é justo, né? Não? Muito bom dia, professor Marco Aurélio. Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes, Rádio Cidades, espectadores. Tava com saudade, né, de vir por aqui e na bancada ainda mais, né? E aí com você, muito bom. Bom dia para você. Falar de política em plena quarta-feira de cinzas. Pois é, a gente já começa falando sobre a governadora em exercício, né, a Priscila Krause. Ela circulou algumas cidades. Eu pude perceber que Bezerros foi uma delas, né, professor? Exatamente, andou em Bezerros, Igaraçu, Recife. O que ocorreu é que a governadora Raquel Lira pediu alguns dias, né, nesse período momesco, ela pediu alguns dias para fazer uma viagem particular com os filhos dela. Ainda vem um processo de luto e é um processo que ele demora muito. E ela envolvida na campanha, envolvida na transição e na posse, obviamente ela não teve tempo para aquele momento mais intimista com os próprios filhos. E aí, ao fazer isso, ela deixou, né, a vice-governadora, como a governadora em exercício, a Priscila Krause, que foi, né, aproveitou esse momento e foi para o momento de Momo, né, Caruaru não, Bezerros, Igaraçu, andou por Recife, e onde ela circulava foi recebida. Aí é onde está a questão. Ela era bem recebida pelo staff político, né? Prefeitos, representantes, associações, o pessoal que é vereador, enfim, ela circulou, chamou muita atenção nesses lugares de Momo, né? Nesses lugares de festa, né? Mostrando que ela tem uma sintonia muito boa. É isso que muita gente pensava, olha, será que elas estão juntas só pela campanha? Não. Aparentemente, Ana, a Raquel e a Priscila têm uma sintonia que tem condições de ser desenvolvida, como agora, nesses momentos que a Raquel não pode estar na frente de alguma questão, a Priscila vai lá e dá conta do recado. Então há uma sintonia entre elas, né? E há também, né, um protagonismo da Priscila que sempre teve isso, né? Ela sempre teve um protagonismo enquanto deputada, sempre chamou a atenção, mesmo quando vereadora do Recife, e agora não é diferente. Então não parece haver luzes e sombras, né? Sombras principalmente entre as duas, não. Parecem que elas estão em uma boa sintonia, e enquanto um estava descansando com os filhos, a outra estava aí, né, nos períodos de Momo, aí fazendo nas festas de Momo a presença do governo do estado. E aí é interessante também, porque ela pôde ouvir também, né, muita mensagem de apoio, mas também aqui e ali, né, as pessoas, alguns representantes políticos dizendo a ela, olha, queremos mais recursos, até porque, veja, o carnaval foi feito em 40 dias, o governo do estado acabou de chegar, então você tem uma dificuldade essa festa de carnaval já é sob a administração da Raquel, mas ainda não é necessariamente a cara da gestão da Raquel, né? Então eu acho que aí a Priscila circulando nos ambientes permitirá ela aí melhor diagnosticar e entender melhor quais são as necessidades dessas manifestações culturais, dessas festas, para que aí sim, ano que vem, o modelo de gestão Raquel Priscila seja implementado com 100% do que elas escolherem. Mas eu acho que o resultado foi positivo. Mas aí então o que esperar para esse ano, né? Governo Raquel Priscila. Você colocou, a sintonia existe. Existe. Né? Mas para que o ano realmente comece para as duas, o que está faltando? Pois é. Não só para esperar o ano que vem. Você tem razão, porque você lembrou até aquela piada, né, que a gente diz, olha, Feliz Ano Novo, né? Hoje, dia quarta-feira de cinza, dizem no Brasil que o ano começa após o carnaval. E aí é que tá. Realmente, o que vai ser agora, o que vamos olhar a partir de agora é que os problemas do Estado, as necessidades que temos na área de segurança, infraestrutura transnordestina, saúde, educação, elas vão se apresentar agora. E a sintonia entre as duas é fundamental para que esse processo seja bem administrado, mas ao mesmo tempo elas vão ter o desafio, começa agora, né? Começa realmente as demandas, as necessidades e o dia a dia do Estado precisa ser tocado a partir do que elas estão pensando. É claro que sempre se dá 100 dias a qualquer governo, os 100 primeiros dias, mas desses 100 dias, lembrar que 45 já se foram.
sabe? Então, assim, elas já estão na metade daquele tempo de lua de mel, né, com relação à agenda política. Mas é claro que me parece que a partir de agora essa sintonia vai se dar no dia a dia. A expectativa é que seja bem realizada, seja bem feita. Agora, claro, vai precisar de uma agenda com a Assembleia Legislativa, uma agenda com sindicatos, uma agenda, né, com o governo federal, uma agenda com prefeitos. Ou seja, são muitos campos, muitos setores para administrar dentro dessa, muitas demandas para lidar dentro dessa situação, mas há uma experiência administrativa grande em Raquel, que foi prefeita e secretária, e há uma experiência fiscalizadora de Priscila, que foi uma vereadora e uma deputada muito combativas. Então, e esse casamento pode dar certo. É isso que o Estado espera, né? Se vai dar ou não, é claro que o tempo é quem vai dizer, mas a expectativa é boa, Ana, embora os desafios comecem agora. Mudando do governo para Caruaru, o prefeito da cidade está no Rio, né? Exatamente, está no Rio de Janeiro, né, numa agenda também específica. Veja, Caruaru digamos assim, notabilizou pelo pré-carnaval, pela semana pré, que veio de outras gestões, inclusive da gestão de Raquel, essa retomada da semana pré, mas no carnaval mesmo, Caruaru, né, costuma não ter muita questão, já muita se foi, ação. Na época, né? Isso lá nos anos 30, exato. Né? Quase 80, 90 anos atrás é que Caruaru teve movimentações de momo, né, durante o período de carnaval. No entanto, Caruaru ficou no mapa do carnaval, né? A partir do momento que a Mocidade Independente de Padre Miguel, escola de samba carioca, né, trouxe os motivos de Caruaru para o carnaval, Alto do Moura, Mestre Vitalino e tudo aquele desfile lá. Isso colocou Caruaru no mapa do carnaval, mesmo sendo uma cidade não carnavalesca, por excelência mais, né? Não mais. Não, nesse sentido, muita gente da prefeitura estava lá, o desfile empolgou muita gente aqui na cidade, né, e na região. Teve também uma mídia nacional muito espontânea, que é gerada justamente pelos temas das escolas, isso é muito importante, e coloca a gestão de Rodrigo, de certo modo, numa gestão diferente, né? Porque Caruaru... Participativa, Marcos? E também uma gestão que conseguiu, olha, ele ganha um pouco politicamente com isso, ganha, porque ele vai dizer, olha, eu, enquanto estava prefeito, Caruaru estava lá, visibilizada, né, notabilizada, estava também homenageada, a cidade e seus personagens, e isso é parte da articulação dele. Foi escolhida enquanto gestão Rodrigo Pinheiro. Exato, porque tem o dedo da prefeitura no sentido da articulação, tem o apoio, porque a escola de samba, quando escolhe seus temas, ela não necessariamente escolhe por política, mas ela, quando escolhe os temas, ela procura um ambiente político para viabilizar, dinamizar, para organizar, e isso tudo encontrou na prefeitura apoio, encontrou. E agora a expectativa do caruaruense e do prefeito especificamente é pela apuração, que é agora 3 da tarde, acredito, a apuração desse resultado, né? E aí a coincidência que em São Paulo uma escola chamada Mocidade também venceu. No Rio de Janeiro... Mocidade Alegre, né? A Mocidade Alegre. E no Rio, o caruaruense em geral está torcendo pela Mocidade Independente de Padre Miguel. Detalhe aqui, ainda que não seja campeã, se ficar entre os 5 primeiros, você tem o desfile das campeãs no sábado, acredito. Ou seja, volta para a avenida, né? Volta para a avenida, e isso não deixa de ser uma vitória. Então a expectativa não é necessariamente só que seja campeã, mas que ao menos fique entre os primeiros lugares para voltar. E aí o prefeito e o staff da prefeitura como um todo, o caruaruense em geral, mas acredito que eles politicamente devem estar torcendo ainda mais. O bom é o prêmio, né? Mas o nome já foi levado, foi elevado bastante. Já foi apresentado, a cidade nacional. Já, né, teve seus personagens cantados em samba, né, no ritmo do samba, então isso também é um ganho, né? Independente do resultado. Agora já que tem resultado, tem torcida, né? E a torcida é geral aqui na cidade. Né? Para que dê tudo certo. Vamos para a torcida aí. Marco Aurélio, chuva, muita chuva. E aí, eu acompanho nos grupos de política, né, que a gente sempre acompanha, o brasileiro não perdoa, né? Os memes e as críticas. Antes que você fale sobre Lula, as críticas estão caindo sobre a primeira-dama, na verdade. Verdade. Não sei se você viu. Eu tenho acompanhado. Sobre a situação da tragédia em São Paulo e eles estarem em Salvador curtindo o carnaval. Bom,
Como explicar essas críticas, né? Porque tem gente que não sabe diferenciar, não sabe separar as coisas. Isso, é interessante. No caso, está sendo feito muitas comparações, né? Primeiro que o Brasil não é novidade para ninguém, Ana, que no Brasil chove de janeiro até março, né? As famosas águas de março, chove torrencialmente pelo Brasil, principalmente no litoral brasileiro. Ora é Nordeste, ora é Recife, ali na região serrana do Rio de Janeiro, vai descendo ali Rio de Janeiro. Ano passado foi na Bahia, né? Agora fui em São Paulo, chuvas assim, choveu em São Paulo o que para chover aqui no Nordeste seria quase um ano, então foi muita água mesmo, então assim, um dilúvio, de certo modo, e isso cria problemas, transtornos, para além da nossa precária infraestrutura enquanto país, ainda tem a questão também do volume, né, de água ser muito forte. Então, de qualquer modo, a tragédia está lá. E aí o presidente respondeu à tragédia, e os lulistas, de um modo geral, fizeram, e não só os lulistas, a parte da mídia, fez aquela comparação, né, de que no ano passado, enquanto houve na Bahia uma tragédia semelhante, o presidente estava em Santa Catarina andando de jet ski. Isso, o Bolsonaro. Esse ano o Lula foi direto para lá e ele suspendeu suspendeu as férias dele. Só que aí, como não se podia atacar o Lula por esse mecanismo, aí, claro, os partidários anti-Lula ou pró-Bolsonaro foram em cima da primeira-dama, né? Tentando justamente pegar a imagem do governo do presidente Lula em cima disso. A outra coisa que foi o volume de recursos liberados, né? O Bolsonaro anunciou recursos na ordem de 700 milhões, Lula anunciou na ordem de 35, 36 milhões ali, 33 milhões, algo assim, e outras ações, né? Que, ou seja, o volume ainda não foi totalmente fechado. Mas aí foi motivo de muita informação na rede, muito debate. Agora, o que temos que ver é o seguinte, é que temos que preparar um pouco melhor o país para isso, né? Cada vez mais, sempre sabemos que vai chover, essas chuvas vêm torrenciais, a gente precisa preparar, né? A questão urbana, saneamento, moradia, infraestrutura das cidades e das regiões para enfrentar esse tipo de coisa que é muito provavelmente provocada pelo aumento da temperatura global. Mas, enfim, teve esse debate aí. E um outro debate que eu vou chamar aqui a atenção é que, falando de primeiras damas, o PL do Valdemar Costa Neto, ele está cada vez mais apostando na Michelle Bolsonaro. Aí, veja só, ele transformou colocaram a Michelle Bolsonaro como presidenta do PL Mulher. Ela teve uma participação na campanha muito positiva em relação à campanha de Jair Bolsonaro, atraindo evangélicos, atraindo o voto feminino, que é um problema para Bolsonaro, o voto feminino, né? E aí você vê que a Michelle parece estar gostando desse movimento na política. Ela deixou os Estados Unidos, veio por aqui, pelo Brasil, já andou, já circulou, né? E enquanto que o próprio marido ainda está em terras americanas. Isso indica que ela realmente tem um interesse, está começando a gostar desse ambiente da política partidária, e é um nome que pode, aos poucos, digamos assim, até substituir, se for o caso, o nome de Bolsonaro, principalmente se ele vier a se tornar inelegível. Ela vai ter a oportunidade de circular o país, não é? Exatamente. E de fortalecer o partido. Exatamente. E não e de ser um nome visto, é um nome muito mais palatável que o próprio marido em alguns movimentos, né, em alguns grupos, e ao mesmo tempo figura da Michelle, né? É uma figura mais leve. Exatamente, mais leve. A figura mais leve. Então, de qualquer modo, se ela que gostar da mosca azul da política, ela vai ser um ator político. A Janja não necessariamente. A Janja é um ator político, mas não um ator político eleitoral, não um ator político partidário. É um ator político como qualquer ser humano. É a mulher do presidente Lula, mas não é ainda. No entanto, né, nas redes sociais não tem isso, né? De lado a lado as pessoas aproveitam qualquer coisa para ou evidenciar ou atacar. Mas, de um modo geral, a Michelle provavelmente entra na política mesmo, deixando de ser, não vai ser só a ex-primeira-dama, provavelmente pode vir a ser candidata ou cabo eleitoral, né, nessas próximas eleições, e até candidata lá em 2026 a alguma coisa. Não descartemos, é muito provável, principalmente se ela continuar na toada política que ela vem fazendo. O Giliard disse que quem tem que trabalhar é Lula, né? E a primeira-dama estava curtindo o carnaval.
Exato. Daí, exato, aquilo que a gente... Do Giliardi, né? Giliardi aqui. Mas é como o senhor colocou, né? As pessoas já juntam tudo no balaio já... que é pra ver quem... Tanto de evidenciar a imagem como de queimar a imagem, né? Isso é muito típico dessa polarização. O Bolsonaro sempre queriam criticar a Michele. Também, agora com Lula também sofreu. E vai ser sempre assim. Vai, tá, minha gente? Assim segue o baile, ou seja, política, mesmo no carnaval, não para. Não para. Mas você já adiantou aí pra gente poder encerrar o nosso bate-papo político de hoje no Manhã Cidade. O ano de fato começa a partir de hoje, de amanhã ou de segunda para a política? Boa pergunta. O ano, na verdade, para o carnaval, mesmo com o carnaval, a política não parou, a gente notou, né? Dadas a gente tem assunto hoje já, e como a gente já tem vários assuntos local, regional ou nacional. Mas vamos lá. O Congresso mesmo e a Assembleia Legislativa, segunda-feira. Né, que é aí onde as pautas, que na verdade na terça, né? Segundo os deputados chegam, na terça é que eles realmente começam as sessões. Então, na terça, digamos que é quando começa o ano político nas câmaras, na Câmara de Deputados, no Senado e nas Assembleias Legislativas do país. Agora, as articulações políticas, elas não pararam mesmo antes do Carnaval, durante o Carnaval, isso aí não acaba nunca, tá? Acho que é o melhor momento para eles, né? Até melhor, porque, porque o pessoal perde a atenção e o foco na política por causa das brincadeiras de Momo, e aí é claro, aí fica mais fácil para fazer... Você vê os deputados circulando, todo mundo respeitadozinho, mas estão ali sempre numa conversa. Falando com seus eleitores, entre si, estão nos camarotes que realmente são convidados para estar. Perfeitamente. Né? Então daí você já mais light. É mais light, mas estão ali nas articulações, ou com o povo, ou entre eles. Agora, a política no sentido mesmo do dia a dia, nas terça-feira que vem agora, parlamentos estarão a todo vapor e aí sim começa. Quando começa. Esperar mais um pouquinho para março, né? Março é o quê? Na quarta já? Março é na quarta, né? Então, na prática, né, começa aí as sessões parlamentares na Assembleia e na Câmara. Melo, bom dia. O governador Zema, Eduardo Leite, são nomes que poderiam liderar a direita? Sim. Rodrigo do São Francisco. Rodrigo, e é interessante, já tem gente discutindo o pós-Bolsonaro. Já tem gente discutindo dentro do bolsonarismo, inclusive. Veja que um fator que eu vou chamar a atenção, ele falou do Zema e do Eduardo Leite. Eu vou incluir o Tarcísio, porque houve muita polêmica também. Ele teve uma conversa com Lula? Exatamente. Justamente por ter sido em São Paulo a tragédia, dessa vez a tragédia nas chuvas foi em São Paulo, o governador foi lá, teve lá no evento, lá na situação, acompanhando a situação junto ao presidente da República, aos prefeitos da região, e o Lula fez uma fala, inclusive, com o Tarcísio do lado, dizendo que era hora de desarmar os palanques, todo mundo estaria junto, pegou na mão deles lá, levantou esse movimento, né, para o grupo mais bolsonaristas, viram com muita, digamos assim, muita ressalva, né, essa presença do Tarcísio, essa aproximação, mesmo administrativa, e isso cria muitos debates internos nesses grupos. Mas veja, tem gente discutindo isso fortemente. Como eu falei, a Michele Bolsonaro ter sido chamada para ser presidente do PL Mulher não é à toa, já é buscando, de certo modo, isso aí, olhando novas alternativas que não sejam o próprio Bolsonaro. A Michele de um lado, o Zema como governador reeleito de Minas, também o Eduardo Leite como governador reeleito do Rio Grande do Sul, embora aí não é dentro do grupo bolsonarista, né? O Zema é mais próximo, e o Tarcísio, que era o principal candidato de Bolsonaro, fora o próprio Bolsonaro. O principal candidato onde o Bolsonaro colocou mais ênfase e os bolsonaristas colocaram muito empenho foram principalmente o Tarcísio, né, que era o governo de São Paulo, o principal governo do estado no Brasil. Então, Ana, a política está se movimentando e é possível, e principalmente se tem gente que conta que o presidente Bolsonaro poderia vir a se tornar inelegível, dadas as ações no Tribunal Superior Eleitoral que estão correndo. Então, nesse sentido de inelegibilidade, a política não tem vácuo, não tem vazio de poder, né? Se ocorreu inelegibilidade de Bolsonaro, é natural que outras pessoas surjam. Agora, nesse momento se fala nesses nomes: Michele, que é a mulher dele, e nesses governadores. Na política existe fidelidade ou eu abraço interessante. quem tiver uma a política
Dizem que a política Esse caso de Tarcísio aí, tá? Olha, a política sempre se diz o seguinte, a política ama a traição, mas odeia o traidor. Se o Tarcísio for apontado como um traidor, tchau. Lembre-se do Dória, com relação ao Alckmin e o próprio Bolsonaro. Sumiu, não foi? Exatamente. Agora, isso torna o Tarcísio um traidor? Não. Isso vai ser como é que vai ser visto pelos grupos políticos, principalmente os que o elegeram. Né? Aqueles que foram lá para a urna, fizeram campanha para ele. Então é por isso que ele tem que saber como pisar em ovos aí, para ele não ficar com essa pecha, com essa imagem. No entanto, é um cara que pode se provar muito habilidoso em relação à administrativa. Ele ia fazer o quê? Não ia receber o presidente da República, não ia receber prefeitos, não ia tratar da situação lá. Ele precisa trabalhar pelo Estado, e pela situação grave que está, sem apoio do governo federal, não tem como mexer, mesmo São Paulo sendo rico. Porque o que choveu em São Paulo é um negócio de dilúvio. Então, é preciso realmente unir forças administrativas. Política partidária é política partidária, mas o prefeito, os prefeitos de lá, o governador e o presidente têm que cuidar do povo. De um modo geral, essas aproximações, elas tem que ocorrer, principalmente na hora da tragédia, né? Mas, como isso vai ser passado para os grupos, Ana, é isso que a gente vai analisar. Tudo bem. Conversar com o senhor é sempre muito bom, professor Marco Aurélio. Cidade Entrevista tem quem hoje? Hoje, Quaresma, né? Quarta-feira de cinzas, né? Nós vamos falar da Quaresma. O padre Jefferson Adelino vai vir aqui conversar um pouquinho com a gente sobre esse momento de reflexão, principalmente para o cristão, para o católico mais especificamente, como lidar, né, com esse momento que antecede a Páscoa, que é a maior festa da cristandade. Então, conversar um pouquinho sobre como é a Quaresma, o jejum, a penitência, as orações. Cidade Entrevista também tem. Padre Jefferson Adelino. Cidade Entrevista também tem seu momento de reflexão e de ensinamento. Vamos ouvir o padre. O povo pula na quarta-feira, se arrepende dos pecados. Na quarta de cinza. É uma oportunidade de você rever. De entrar em penitência, em oração, entrar em reflexão e refletir sobre a vida, né? Para que a gente possa ressurgir na Páscoa. É isso. Muito bem. O Antônio disse: deixei de seguir o malassombro do Dória. Tá vendo? É aquilo que eu disse aí. Eu só tenho uma coisa a dizer: bu. Muito bom. Tchau, professor. Muito bom. Muito obrigado.